Espero que todos estejam bem. Sou a professora Marta Patrícia e hoje estarei com vocês na aula de arte. Vejamos o que temos na nossa aula de hoje? Aula 8, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula? Muito bem! Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Dessa forma, vamos começar com dança. A dança e o teatro amazonense em ações individuais e coletivas relacionadas com a produção contemporânea local e global. Ou seja, vamos olhar essas duas linguagens dentro desse contexto amazonense e enxergar como isso nos traz para o contexto global, porque são produções que trazem o reconhecimento da nossa cultura e entender um pouco mais como isso também nos impacta. Vamos começar então entendendo a questão do corpo. Quando falamos da compreensão dessas linguagens, vamos começar entendendo que esse corpo ele possui uma quinesfera. Conseguem perceber aqui ao lado nós temos o quadro de Leonardo da Vinci. E aqui, na verdade, é um esboço do seu caderno de estudo, pois todos os artistas eles se debruçam a entender o seu principal objeto, que somos nós mesmos. Dessa forma, entendendo o que é mais complexo. E sim, cada vez que passamos a nos entender, a nos debruçar sobre isso, percebemos que é um mar de conhecimento. E dessa forma percebemos como aqui é possível ver no homem vitruviano a questão da harmonia, do equilíbrio, do espaço que temos para nos movimentar. Percebem que existe esse círculo ao redor do homem? Mostra o quê? Essa bolha que anda com ele para onde vai. Esse espaço é onde eu posso me movimentar, que chamamos de quinesfera ou cinesfera, que pode ser pequena, média ou grande. E dentro disso, eu posso fazer vários tipos de movimento, né? Um movimento utilizando os planos, os níveis. E claro, entendendo que esse espaço em que faço parte, ele é um espaço em que eu contribuo e ele contribui comigo, a questão da influência. Também vamos perceber que quando falamos dessa questão do conhecimento corporal, aqui nós não estamos falando dentro da concepção do corpo somente físico, mas quando falamos dessa compreensão de corpo, é esse olhar integral, holístico, entendendo que somos uma unidade. Ou seja, não há como dissociar a questão mente, espírito, físico. Pelo contrário, aqui vamos compreender que tudo está conectado. Dessa forma, é entendendo que, ao mesmo tempo em que eu preciso estar tanto em movimento dentro desse espaço, dentro do local em que eu interajo, em que eu me desenvolvo, eu também estou sendo influenciado por isso. Avançando, vamos ver que Le Breton nos traz. No fundamento de qualquer prática social, como mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência do campo simbólico. Assim, percebemos que tudo passa por símbolos. Então, aquilo que eu enxergo como algo significante é porque ele é um signo e ele passa a ter um significado e é algo simbólico. Eu passo a atribuir uma relevância para aquilo, trazendo dessa forma a questão da importância, do privilégio. E, claro, as práticas que nós desenvolvemos, tudo que nós realizamos no nosso cotidiano nos traz isso também. Estamos rodeados desses significados.
Avançando, vamos perceber que a arte, ela pode ser uma produção individual, coletiva, local e global. Como assim? Quando eu produzo uma arte, eu posso produzir uma arte em que eu queira apenas me expressar. Quando eu coloco isso, eu posso fazer de forma apenas para entregar e também de forma individual. Quando me coloco para elaborar uma arte de forma coletiva, vou trazer a contribuição de outros. Assim vão ter as trocas. Tendo essas trocas, vamos passar pela compreensão de que ocorrem os feedbacks. E isso pode ser dentro de uma instância local, apenas num espaço restrito, numa região restrita, ou também levar a outras instâncias, como até mesmo ter o reconhecimento de uma cultura a âmbito global. Atualmente, não somente na arte em geral, mas no nosso cotidiano, estamos conectados com o meio ambiente. Ocorre a influência do interno para o externo e vice-versa. Dentro disso, vamos perceber que essa influência que falamos é exatamente o que há pouco estávamos comentando no quadro de Leonardo da Vinci. Por quê? Ocorre essa influência interna para eu poder me desenvolver. A partir do momento que eu passo a influenciar esse externo, eu passo a me desconstruir para depois me construir novamente. Então, é uma desconstrução e uma construção diária, porque assim eu consigo enxergar que tanto eu preciso dessa interação para o meu desenvolvimento pessoal, quanto para o meu desenvolvimento artístico e expressivo. Lembra que nós falamos da questão simbólica? Então, esses símbolos, eles também vão passar por toda essa interação, essa experiência, tudo aquilo que é vivenciado. E quando falamos da dança, quando falamos dessa linguagem corporal, estamos falando de experienciar, se jogar em cada vez que nós estamos em um momento do aqui e agora, trazendo exatamente a percepção. Olhando para a dança e o teatro amazonense, é possível enxergar nossa história e cultura por meio da arte, além de algo tão emergente que é a conscientização ambiental. O cuidado com a natureza, rios, animais, nossa fauna e flora que os alimenta e nos dá vida. Então, nós não precisamos olhar de forma distante. Aqui, percebam, quando falamos desse olhar, estamos falando dessa concepção de eu estar imersa. Então, eu posso estar enxergando que, ao mesmo tempo que eu me coloco como parte, eu sou. Não somos diferentes, não estamos distantes, estamos juntos. Percebam as raízes. Nós temos raízes profundas. Isso tudo mostra que existe uma ancestralidade, algo que vem antes de nós, que nos constrói. Acabamos de falar sobre a construção e a desconstrução. É o que acontece. Hoje, dizem que somos aqueles que temos a maior quantidade de vegetação, de floresta, o pulmão. Porém, ainda assim, estamos distantes daquilo que nos sustenta, que nos nutre. Quando olhamos, percebemos o quê? A questão de estarmos vivendo isso, estarmos dentro disso. Não apenas nos aproveitando, não apenas sugando, mas sendo contribuição. Aqui existe a questão de olhar que essa cultura ela é construída e passada de geração em geração. E isso precisa ser reconhecido, enaltecido e, claro, também levado para um olhar também global, que não seja apenas local. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro reconhecer e valorizar aquilo que temos.
entendendo que é necessária essa conexão, reconhecendo que somos essa unidade, como falamos. E quando falamos desse cenário amazonense, podemos falar, por exemplo, de grupos e companhias que nos representam e que trazem em seus trabalhos temáticas como o Balé Folclórico do Amazonas, o Corpo de Dança, a companhia independente Iara.com, Contém Dança e Cia e outras companhias. E no teatro amazonense também temos companhias que nos representam, como a Trajetória, o grupo Arranquiri, que nos trazem um repertório desse teatro do absurdo nesse contexto amazônico. É possível ver também outros grupos que também trazem isso desenvolvido. Dentro dessa vertente amazônica, temos Artefato, com também trabalhos que são reconhecidos e vários festivais nos representando, trazendo aí a questão da relevância. Quando falamos desse contexto amazônico, é entender que tudo isso que a gente coloca para a arte é adaptada. Ela não vai ser ipsilítera ao que acontece na realidade. Então, eu posso pegar, por exemplo, um ritual que é significativo, que acontece em uma certa etnia, e baseado naquilo, se debruçando sobre aquele conhecimento, estudando, vivenciando, tendo a pesquisa de campo, como a gente diz, passando ali a enxergar a essência daquele movimento, daquela manifestação, eu levo essa essência para os palcos. Então passa pela adaptação do olhar cênico, passa pela adaptação do coreógrafo, passa pela compreensão e pelo olhar artístico da pessoa que vai trazer aquela interpretação da realidade. É possível vermos aqui alguns trabalhos. Vejam só, quando você mira aí para o QR Code do seu celular, você abre sua câmera, e aí você mira a câmera aí no QR Code para ler o QR Code, e vai ser possível enxergar obras como a questão do espetáculo Flecha Borboleta, né? Esses todos os espetáculos do Artefato. Temos aqui Sapo Tarô Buquê e em seguida a Estrada. Nossa, a Estrada, um trabalho que eles entraram em turnê, levando a nossa cultura, mostrando nossas raízes amazônicas a âmbito internacional. Se conseguirem abrir e visualizar a imagem, vai ser possível perceber que nós temos aí nesse trabalho uma atriz indígena. Então, é desmistificar que quando falamos de indígena, ele vai estar dentro daquele estereótipo, algo pré-estabelecido, sem, aquele conhecimento sobre realmente esses povos originários. Assim, a gente vai passar a enxergar que quando falamos desses indígenas na arte, também trazendo a essência do que acontece, mas sem estereotipar, trazendo a realidade. Assim como nós também podemos trazer as adaptações de outros contextos. Claro, eu coloquei aqui a questão indígena pela valorização dos nossos povos originários, mas dentro da nossa realidade cotidiana é possível pegar uma cena, por exemplo, dentro de um ônibus e adaptar isso para a realidade, para o palco, tirando a realidade do que se é do cotidiano e trazendo para uma concepção artística. Então, não necessariamente vai ser dentro de um ônibus com cadeira, mas trazendo a essência, o porquê e enxergando que aquilo que estava acontecendo no cotidiano, ele pode ser criticado, ele pode ser refletido, ele pode ser questionado e, claro, pode se tornar arte. Tudo isso é compreendendo que também podemos ter esse olhar reflexivo, esse olhar em que eu me coloco, eu me posiciono e a minha arte, ela passa também
a ser uma arte em que leva toda uma história, toda uma cultura, e não é apenas uma arte para admirar, olhar e ver o belo, mas também para refletir, criticizar e entender que tudo isso carrega também um pouco da nossa história. Avançando, vamos chegar aqui a um espaço que é claro, símbolo, portal. E quando coloco aqui o Teatro Amazonas, é também entendendo que ao longo do tempo, isso tudo vai ficando em construção. E essa construção, ela é exatamente algo que vai ficando com marcas. Então aqui representamos um pequeno recorte e mencionamos alguns grupos artísticos, mas já fica clara a riqueza de produção existente no nosso cenário artístico amazonense, enxergando que ainda existe a questão de ter a necessidade de ser reconhecido o trabalho que acontece na nossa cultura local e, assim, ser valorizado primeiro pelas pessoas que ali moram, por nós, trazendo essa compreensão de que isso tudo é o que nos forma. É exatamente aquilo que carregamos, que muitas das vezes ignoramos. A negação de uma identidade que vai te levar à frente depois também a se questionar e dizer o que eu faço nesse local? Isso faz sentido para mim? E quando você não compreende isso, você não passa por essa reflexão, teu corpo vai gritar, seu corpo vai expressar. E ele, muitas das vezes, ele grita quando nós não verbalizamos. Fazendo dessa forma, vamos perceber que esse corpo, ele está ali com a necessidade de manifestar, expressando, olhando. E aqui temos o palco principal. Claro que não quer dizer que tudo isso tem que ser apresentado apenas num palco tradicional, uma cena fechada. Não, pode ser aqui onde eu estou, na rua, em um espaço aberto, não apenas em um espaço fechado. E qualquer manifestação artística, seja ela na dança, no teatro, na música, mas sempre recordando que a essência, compreendendo que a história, a cultura é aquilo que vai te construir e vai fazer com que você leve também isso a outros, passando de geração em geração, algo que precisamos hoje enxergar, a valorização cultural. E assim como cada tijolo, assim como a cor, cada detalhe, símbolos, tudo possui uma parte da história. Somos nós. Cada cicatriz, cada marca, cada roxo, tudo tem uma história. E é construção, não só sua, não só minha, mas de todos nós que estamos conectados e que temos essa necessidade de compreender que somos um. Somos um para nos construirmos, para desconstruirmos, para interagir e que precisamos dessa conexão. Reconhecer que é nesse processo de interação que nós vamos manifestando, criando e, claro, fazendo arte e entendendo que tudo isso é parte da nossa história e nossa construção artística. Assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.